Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo de Brief. Eu sou o João Salviano, comigo hoje tenho o Guilherme Nunes e o David Antunes e vamos aqui falar durante a próxima hora sobre a atualidade da Fórmula 1 e aquilo que está a marcar a atualidade. Antes disso, agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao Vamos Falar de Fundo. Basta visitar patreon.com/VFF1 e apoiar o podcast. É uma maneira de nos continuarem a ver todas as semanas e a proporcionar todos os podcasts que nós temos. Para além deste, temos o Vamos Falar de F1 à quinta-feira, temos o Vamos Falar de WRC, temos o Vamos Falar de MotoGP, o Vamos Falar de NBA, o Vamos Falar de Endurance, o Vamos Falar de Fórmula E, o Vamos Falar de Wrestling. Portanto, há muitos podcasts que estão a acontecer. Estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts ou no nosso canal de YouTube, no Vamos Falar de Fundo, que é onde gravamos em todas as segundas-feiras em direto, para quem quiser participar no nosso fórum em direto. Agradecer também à Bola TV e a quem nos segue na Bola TV por esta parceria que vamos mantendo e que esperamos que seja do agrado de todos e que vos proporcione não só informação, mas também entretenimento. Cumprimentar também quem já nos está a seguir em direto aqui no nosso fórum e já sabem, vão participando, mandando mensagens, perguntas, comentários e nós teremos todo o gosto em incluir ao longo da discussão. Hoje, como não poderia deixar de ser, vamos começar pelo tema que está a marcar mesmo a atualidade da Fórmula 1. Nesta meio da semana passada, Christian Horner foi despedido de Team Principal e CEO da Racing, da Fórmula da Red Bull Racing. Eles têm tantos nomes que eu já me troco. Foi assim um despedimento de surpresa, não estávamos a contar, e que vem no seguimento de um imbróglio que começou em final de janeiro de 2024. Portanto, foram há cerca de 16, 17 meses que começou a confusão na Red Bull, na altura, se bem se lembram, com um escândalo sexual, de uma acusação de assédio sexual por parte de uma ex-assistente a Christian Horner. Isso ainda está a decorrer nos tribunais civis. Na Red Bull os dois inquéritos foram feitos e libaram Christian Horner, mas isso causou um mal-estar tremendo dentro da equipa de Milton Keynes. E daí para cá já várias figuras da equipa abandonaram o barco, nomeadamente Adrian Newey e Jonathan Whitley, duas figuras que marcavam de forma vincada o domínio da Red Bull ao longo dos últimos 20 anos na Fórmula 1, com vários campeonatos do mundo de pilotos e de construtores. A Adrian Newey está neste momento na Aston Martin, a trabalhar já no carro de 2026 de Fernando Alonso e Lance Stroll. Jonathan Whitley começou no dia 1 de Abril como team principal da Sauber, que será a futura equipa Audi a partir de janeiro. E agora Christian Horner foi demitido numa altura em que há rumores insistentes de que Max Verstappen está em conversações com a Mercedes para mudar para a equipa anglo-alemã já a partir da próxima temporada. Guilherme, começo por ti. Qual é a tua reação e análise a este despedimento repentino de Christian Horner? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu estive afastado deste brief durante algum tempo e é sempre bom voltar. E obrigado por não teres convidado o Alexandre para este meu regresso. Em relação ao Christian Horner, eu vou ser sincero, eu estava à espera que ele fosse despedido no final do ano, se o Max Verstappen não conseguisse lutar pelo campeonato, que é o que está a acontecer. Agora, ele sair a seguir ao fim de semana do Grande Prémio do Reino Unido, não estava à espera, porque não houve propriamente aqueles rumores típicos que nós apanhamos. Ele tem havido este ambiente estranho, quase uma paz podre na Red Bull, desde que apareceu o caso da empregada trabalhadora da Red Bull, desse escândalo. Ele foi alibado, mas nunca voltou àquela tranquilidade antes deste escândalo, do escândalo rebentar. E tal como tu disseste, tem havido um número significativo de saídas de pessoal de grande renome
dentro da Red Bull e não tem havido propriamente substituições do mesmo nível, assim, com nomes sonantes. Como as entradas de nomes sonantes em equipas têm acontecido mais à custa da Red Bull. E, obviamente, acrescenta-se a isso o facto de a Red Bull ter passado em 2023, ter um carro super dominador, o mais dominante da história, de em 2024, no início, ter continuado esse domínio, mas de repente perderem-se e chegar ao ponto de acabarem o campeonato do ano passado com o quarto melhor carro. O facto de o segundo carro da Red Bull continua a ser um mistério que não consegue ser resolvido. Agora, o Max Verstappen começou o campeonato com esperanças de lutar pelo título com os dois pilotos da McLaren, tendo em consideração como correram os últimos 2 grandes prémios, isso ficou bastante mais complicado. Acho que, como disse no início, era inevitável a saída, mas a verdade é que num fim de semana em que o Max, apesar de ter tido um mau resultado, conseguiu uma pole position, não estava à espera que saísse a notícia agora. Antes de irmos ao David, cumprimento aqui o Paulo Muas, que como sempre nos cumprimenta desde Águas Santas e que diz que já não estávamos a contar com a demissão do Christian Horner, mas desde o escândalo sexual que tudo tem seguido uma trajetória descendente, e acha o Paulo que pecou por tardio pelo menos 12 meses. Um abraço também ao Carlos Chá, que nos cumprimenta, e ao Carlos Lopes também, que aqui nos deixa uma boa noite a todos. O Carlos já diz que isto não tem nada a ver com mulheres, é muito mais grave, porque não se descarta um recurso humano deste calibre, além de ser um dos team principals mais bem-sucedidos da Fórmula 1. David. Boa noite a todos. Sem dúvida também fiquei bastante surpreso com aquela notícia, como todos. Eu concordo com algumas das coisas que o comentário do Carlos Chá. Acho que peca um pouco por tardia. Eu acho que só pode ter acontecido algo verdadeiramente grave pela forma como saiu, que nada o fazia prever. Ele deu uma entrevista há pouco tempo a dizer que tinha recusado uma oferta da Ferrari e a dizer que queria continuar na Red Bull. Foi depois do Grande Prémio da Grã-Bretanha. Não havia nenhum sinal que isto pudesse acontecer de forma tão rápida. Eu acho que outra das situações é a forma como foi anunciado. O facto de nem sequer haver um acordo para a saída dele, ainda agora estão a delinear, aparentemente. Mas vamos lá ver, não há pré-avisos nestes casos, ok? Quando se trata de figuras dominantes dentro de uma equipa, seja ela de Fórmula 1 ou de outra coisa qualquer, quando a direção ou o board decide que vai libertar esta pessoa de funções, não há pré-avisos, portanto é imediato e vem repentinamente e não esperam por haver acordo, a pessoa é afastada das funções no momento. Eu já achei surpreendente ele terem deixado que ele falasse aos funcionários de Milton Keynes no próprio dia. E achei que isso já foi uma liberdade que normalmente não é dada nestes casos. Mas a mim não me espanta a coisa ter acontecido desta maneira. Aquilo que eu acho é que acho que se tivessem tomado esta decisão em março ou abril do ano passado, se calhar tinham conseguido evitar hemorragia de recursos para outras equipas, que levou a Red Bull a estar nesta situação. Porque se agora vão fundamentar única e exclusivamente com os resultados desportivos, que eu não creio que seja apenas isso, acho que podiam ter tomado a decisão mais cedo. Mas eles já justificaram? Eles não justificaram, eles só anunciaram. Ainda ninguém sabe. Eu só estou a dizer... E duvido que se vá saber tão cedo. Mas... Não, eu também tenho dúvidas. Eu só estou a dizer aquilo que eu acho em relação a esta situação. Acho que eles a terem feito, ou deveriam ter feito, o ano passado e evitar a saída de toda aquela... Desculpa,
há aqui um outro elemento que se calhar propiciou que fosse agora e não fosse o ano passado. É que a maioria do capital da Red Bull, os 51%, estavam do lado da família tailandesa, que decidiu, a meio do mês passado, colocar 2% num fundo da Suíça. Eles não perdem o controle dos 2%, mas isso deu alguma margem para que os 49% austríacos pudessem aqui, se calhar, fazer um braço de ferro com mais armas do que poderiam ter feito o ano passado. Porque o ano passado bastava um não dos tailandeses. Neste momento já não. O não dos tailandeses é mais fraco e, portanto, eles já não podem bloquear a decisão como poderiam fazê-lo o ano passado. E por isso é que o ano passado não aconteceu também. Portanto, convém relembrar isto às pessoas. O ano passado, o acionista tailandês, que tem 51%, queria que Christian Horner ficasse à frente da equipa, independentemente de qualquer coisa. Mas sempre que eles também mantêm o controle sobre esses 2%, também podem ter deixado de acreditar naquilo que o Christian Horner tinha. Mas quando tu os metes num fundo, deixas de ter o controle imediato dos 2%. Okay. Não perdes os 2%, mas não podes usá-los nas votações. Está num fundo cego, entre aspas. Sim. E, portanto, deixam de poder usar esses 2% sem os perderem, deixam de os poder usar. E por isso é que também recebem uma soma abultada para meter os 2% nesse fundo. Portanto, tudo isto é influência. Eu estou ansioso para saber os verdadeiros motivos. Se alguma vez viermos a saber, tenho as minhas suspeitas, mas são única e exclusivamente mandar tiros para o ar, porque não tenho informação suficiente para isso. Mas eu acho que é a decisão certa, também porque claramente a equipa precisa de começar um processo de reconstrução e não creio que essa reconstrução fosse bem sucedida com o Christian Horner. Só ler aqui mais alguns comentários, entretanto, que foram chegando. O Carlos já diz que compreendia se deixasse o cargo de CEO só. Um abraço ao Miguel Maia, que nos cumprimenta, como sempre, desde Vila do Conde. O Paulo Moas diz que acha que o Christian Horner abusou do poder após a morte do Dietrich Mateschitz e que a equipa foi sofrendo com isso, seja a perder recursos humanos valiosos, como os restantes a perderem o seu estímulo e motivação no trabalho. E um abraço também ao Gilberto Barros, junto a nós. Eu acho que a interpretação mais simples disto ter acontecido agora, e muitas vezes a mais simples é que está correta, é que provavelmente a entourage do Max Verstappen informou que querem sair. E esse seria o único trunfo que poderia manter o Christian Horner à frente da equipa. Porque, ok, perdes Adrian Newey, perdes Jonathan Whitley, mas tens o Max Verstappen, ainda tens ali uma hipótese de reconstruir a equipa com vista ao futuro e sobretudo aos novos regulamentos que aí vêm. Se deixas ter o teu piloto estrela, no momento em que tens um carro, só esse piloto estrela é que sabe conduzi-lo, ao que parece, porque já vamos na terceira versão do segundo piloto da Red Bull em 8 meses e nenhum dos outros consegue tirar o mínimo rendimento do carro. A situação agudiza-se. E o Christian Horner estava num braço de ferro com os Verstappen, mas dava a sensação que tinha a situação sob controle, porque a saída do Verstappen da equipa implicaria uma cláusula de rescisão gigante. Se calhar neste momento essa cláusula de rescisão pode ser batida. E à vontade de outros intervenientes que isso aconteça. E portanto deixa de fazer sentido manteres à frente da equipa a pessoa que estava nesta altura. E acho que quem segue futebol percebe isto melhor que ninguém. Porque muitas vezes a gestão das equipas e dos projetos fazem-se assim. Mas isto é o caminho mais simples. O caminho mais complicado é que voltámos à guerra de poder que assistimos no início do ano passado, mas que desta vez se inverteram as forças e, portanto, o lado austríaco conseguiu ter mais peso que o lado tailandês e finalmente conseguiu impor a sua lei e livrar-se de Christian Horner. O que é que isso implica para o futuro? Continuar a não haver garantia nenhuma que Max Verstappen vai ficar na Red Bull. E, portanto, a Red Bull pode estar aqui numa situação em que vai perder o Christian Horner porque, ao fim de 20 anos, porque o demitiu, e pode estar na iminência de perder o piloto estrela Max Verstappen na mesma,
para a Mercedes, neste caso. Uma das coisas que eu li hoje, e para passar para vocês outra vez, o Helmut Marko fez umas declarações em diz que se mostrou surpreso com o que o Christian Horner tinha dito no fim de semana de Silverstone sobre o projeto do motor 2026. E que aquilo que ele tinha dito para fora, a levantar muitas dúvidas sobre o projeto do motor, não refletia aquilo que eles tinham discutido internamente e aquilo que tinham visto internamente sobre o projeto do motor para 2026, e que o Helmut Marko diz que inclusive a Red Bull está mais do que bem preparada pela enxurrada de técnicos que conseguiu contratar a várias marcas com experiência em construir motores, e que o projeto até estava nesta altura mais consolidado do que já esteve noutras alturas do projeto de 2026, e que, portanto, não entendia porque é que o Christian Horner tinha feito estas declarações. Portanto, a situação não estava pacífica na Red Bull. Podia parecer pacífica, mas não estava. E começam a sair mais sinais de que, que essa guerra interna estava vigente. Portanto, não houve uma paz podre, se quisermos, desde abril, maio do ano passado até agora. Guilherme, tu achas que houve aqui um fator Max Verstappen, apesar nesta decisão? 100%. 100%. A Red Bull tem um grande problema, porque já no ano passado dava para perceber que o carro era complicado de se conduzir, e só o Max é que conseguia realmente extrair o máximo potencial que aquele carro tinha, enquanto que o Pérez tinha dificuldades muitas vezes em sair da Q1. Houve a substituição do Pérez por Liam Lawson e viu-se que de facto o carro não saía da Q1. Agora, com o Tsunoda, esse mesmo carro continua a ter dificuldades nos últimos grandes prémios, tem tido dificuldade em sair do último lugar num grande prémio. Ou seja, a grande vantagem da Red Bull tem realmente o nome, é Max Verstappen. E o David estava a dizer que realmente tem de haver um processo de reconstrução da própria Red Bull. Isto é um bocado uma demonstração de que eles realmente precisam eles precisam de uma pausa, precisam de parar e perceber exatamente o que é que está a acontecer. Eles perderam, como disseste, o Adrian Newey e o Jonathan Whitley. Eles antes perderam, provavelmente... Perderam o Rob Marshall, perderam o estratega-chefe. Que provavelmente era alguém que era um bocado underrated dentro da Red Bull, subvalorizado, que agora, que entrou em 2024, em janeiro de 2024 na McLaren, e tem-se visto bem a trajetória ascendente que a McLaren tem tido, com ele a liderar o departamento técnico. Tu perdes agora o Max Verstappen, e isto aqui assumindo que ele vai, há demasiados rumores a dizer que ele já assinou, por isso sim, mas, negociações estão a haver neste momento, certamente. Vamos discutir com base nisto. Porquê é que Max Verstappen haveria de querer ficar? Eu olho para a casa a arder, que a Red Bull já está a ser desde o final de não é do final, do início de 2024. Eu consigo perceber porque é que ele está farto. Ele está literalmente a carregar uma equipa às costas, e eu acho que o Christian Horner não percebeu bem que realmente o carro só permite à Red Bull ganhar porque tem um Max Verstappen lá dentro. Eu consigo entender, e não há... Genuinamente, eu acho que ele vai, e faz todo o sentido para o Max Verstappen ele ir para a Mercedes, não só passa a ter um ambiente menos tóxico, que a Red Bull neste momento está com um ambiente super tóxico, e tem uma equipa que, apesar de não ter, o carro não
obviamente ao nível da McLaren, mas é uma equipa que já provou várias vezes que com novos ciclos do regulamento é capaz de construir carros dominadores ou pelo menos que lutem por vitórias e por campeonatos. Não faz todo o sentido ele pensar seriamente em mudar-se para a Mercedes. Sim, mas eu não estava a perguntar nesse sentido, estava a perguntar no sentido de quem defende que isto é uma jogada da Red Bull para manter Max Verstappen. Não Acho que acredito. faz sentido, Eu não David. acredito que seja. Não acredito. Eu não acredito que seja. Isto para mim o que demonstra, ou acho que demonstra, é que eles já assumiram que perderam o Verstappen Exato. e culpam o Christian Horner Exato. por ele ter sido incapaz, ou ter sido a razão pela qual o Max Verstappen saiu. Acho que não é a única razão pelo Max Verstappen ter saído a sair. Há uma frase do Max Também Verstappen no ano passado. não acredito que seja a única razão. Atenção. Mas há uma frase do também Max vem muito Verstappen no ano passado, passou um bocado despercebida. O Max disse que ficaria na Red Bull se tudo se mantivesse igual. Apesar do caso Horner. E a verdade é que não se manteve. Tanto não se manteve, que já saíram os nomes que nós dissemos, e agora o próprio Christian Horner também. Portanto, isto é mais uma razão que parece inclinar o prato da balança para que Max Verstappen esteja mesmo saído, David. E ele deu David, tem que falar o David também, Guilherme. Desculpa, e ele deu vários sinais, mesmo no Grande Prémio do Mónaco, a dizer vamos aguardar para ver os upgrades em Barcelona. Ele tem vindo a dar vários sinais. Independentemente das teorias que andam a circular, de que foi o Max que disse só fixo Warner sair, ou se foi comunicado à equipa que ele pretendia sair ou que já saiu. Independentemente disso tudo, foi o Warner que se colocou nesta posição. Porque quando estavam a sair os Adrian Newey, os Jonathan Whitley, ele fazia sempre parecer com a equipa ia se manter na mesma desde que continuasse lá o Max Verstappen. A partir do momento em que o Max poderá eventualmente sair, ou seja, ele não só teve a dar imensa importância ao piloto, como também a partir do momento em que o piloto demonstra interesse em sair, ele passa a ser passa a ser como se ele tivesse falhado essa missão. E isto já aconteceu em 2014, perderem um piloto 4 vezes campeão do mundo, mas na altura tinha um jovem piloto chamado Daniel Ricciardo, que tinha ganho 2 ou 3 corridas na altura em que perderam o 4 vezes campeão do mundo. Era uma época difícil para a Red Bull, mas havia... Sim, mas espera, havia uma diferença maior. Havia uma diferença maior. É que Sebastian Vettel teve um ano de 2014 miserável. Eu sei. E havia um piloto que pegou e segurou nas coisas. E ele levou a equipa a algumas vitórias, a 3 vitórias. Neste momento, tu não tens isso na equipa. E com 3 pilotos a passarem pelo segundo carro em 2 anos... E quando tu dizes que o objetivo principal da equipa é o campeonato do mundo de pilotos, automaticamente ficas nas mãos desse mesmo piloto. A questão é que, neste momento, não há nem plano B na parte técnica, nem plano B a nível de pilotos. Porque todos os outros, o Isaac Adjar pode vir a ser um bom piloto, mas ainda é um piloto jovem. Nós vimos o tempo que demorou para o Max fazer piloto capaz de competir por um campeonato do mundo. Portanto, neste momento a Red Bull fica sem nada. Por isso, é que eu acho que eles devem reiniciar, e acho que é isso que vão fazer, um ciclo de construção, provavelmente vai uma reconstrução, que provavelmente vai passar por eliminar as próximas 2 ou 3 épocas, porque eles têm que reconstruir os departamentos técnicos todos. Depois, ao mesmo tempo, também, durante a última época, havia problemas no carro. Esses problemas eram comentados. O próprio Max falava sobre os problemas no carro. Viu-se gradualmente a dificuldade que ele próprio tinha em conduzir aquele carro. E o Horner sempre defendeu a equipa técnica. Portanto, eu acredito que esta situação do Horner não vai ser a única demissão ou o único despedimento na equipa até o final do ano.
Sim, deixa Pierre Vacher completamente descoberto, não é? Completamente. E portanto, Completamente. à mercê dos resultados Completamente. agora. Exatamente. O Luís Tiago Martins, um abraço para ele, junta-se aqui e pergunta agora com a saída do Christian Horner e com a eventual saída do Max, o que será desta equipa? Vai ser o Helmut Marko a liderar nos bastidores? E a Ford, será que teve alguma influência na decisão? Eles nomearam como novo CEO e Team Principal Laurent Mekies. Laurent Mekies é um engenheiro que vem dos tempos da Aeros, passou para a Minardi. Quando foi comprada pela Red Bull para se tornar na Toro Rosso, ficou na Toro Rosso, subiu na escada interna da Toro Rosso, depois foi fazer um período na FIA como diretor de corrida adjunto, daí foi para a Ferrari, onde chegou a diretor de Team Principal adjunto e regressou à Racing Bulls para Team Principal este ano e agora foi promovido para a Red Bull. É alguém com um percurso muito interessante e com muita qualidade e que por onde passou deixou a sua marca e mostrou que era uma pessoa altamente competente e capaz. Portanto, eu acho que eles aí até estão bem servidos na parte do time principal. Agora, o que eu acho que eles vão ter um problema é a reconstrução dos quadros técnicos da equipa, porque Laurent Mekies não é o Adrian Newey, que vai para uma equipa como está na Aston Martin agora e toda a gente quer ir para lá trabalhar. Ninguém vai querer ir trabalhar para a Red Bull por estar lá o Laurent Mekies, não é? Pelo menos nesta altura. Mas a Red Bull não deixa de ser, da noite para o dia, uma equipa de topo. É uma das equipas melhores apetrechadas, com mais pedigree, com mais capacidade financeira e tudo mais. Portanto, será interessante ver os próximos passos desta reestruturação da equipa e também as consequências disso para a Racing Bulls, porque me parece que muito do recrutamento que eles vão poder fazer rapidamente é na Racing Bulls. E a Racing Bulls tem tido bons casos ao longo dos últimos 2 anos. E uma das coisas que tem surpreendido é que, não sei se lembram que há coisa de 4 ou 5 anos, as equipas passaram a ser obrigadas a construir tudo elas próprias. Portanto, havia só meia dúzia de coisas que podiam receber de um fornecedor. A questão do motor, a caixa de velocidades e tudo o que estivesse dependente do motor, como é no caso da Aston Martin, por exemplo, a traseira do carro tem que ser daquele desenho e é fornecida pela Mercedes, mas tudo o que dependeu da Racing Bulls tem funcionado e a Racing Bulls tem tido carros sistematicamente bons para aquilo que é a dimensão da equipa. Por isso, também aqui há alguma esperança de recuperação. Guilherme, o que é que te parece do Laurent Mekies? Achas que é uma boa solução para o futuro? É a melhor, foi a melhor escolha possível que eles podiam ter. Primeiro estava disponível e ele tem feito um bom trabalho tanto na Red Bull como na Red Bull, desculpa, na Racing Bulls, como também tinha feito na Ferrari. Mas é o que tu dizes, o nome dele e o facto de ele ter um bom currículo não faz com que isso seja suficiente para depois ele só por essa razão conseguir ir buscar os melhores técnicos de equipas concorrentes. A grande vantagem da Red Bull para buscar esses potenciais técnicos de renome seria o Max Verstappen, neste momento. Não seria o Mekies. Eles têm, a Red Bull vai ter, provavelmente vai ter um grande problema e eu acho que, genuinamente, acho que o que eles precisavam era do equivalente ao 2018 que a McLaren teve. Ou seja, perdendo o melhor piloto, se calhar contratar pilotos mais jovens ou mais de meia tabela, mas que sejam bons o suficientes para desenvolver um carro. Em vez de tentar ir um bocado correr atrás do prejuízo. Agora, como tu dizes, eles podem ir buscar a Toro Rosso ou podem simplesmente, acho que está é o Jody Eggington, que era um antigo diretor técnico da Toro Rosso. Eu penso que ele agora está na divisão de Advanced Technologies da
da Red Bull, pelo que eu percebi, ele sempre... Mas ele tinha-se afastado porque estava farto da competição, não era? Estava afastado, mas a verdade é que sempre que eu li alguma coisa em relação a ele, era sempre algo muito, muito positivo. E os carros da AlphaTauri, da Toro Rosso, da Racing Bulls, Minardi, sempre foram bem nascidos, vamos dizer, e carros em que um variado tipo de pilotos com tipos de condução variado também conseguiam extrair bom desempenho. E é um bocado isso que a Red Bull precisa neste momento. Talvez não o top, em que só um consegue extrair, mas algo mais abrangente em que sirva como base para eles depois irem desenvolvendo e crescer ao longo dos grandes prémios. O Alexandre, entretanto, veio aqui, Guilherme, e cumprimenta. Boa noite aos especialistas e ao Guilherme. Ainda não ouviu o Guilherme, mas aposto que estava errado. Agora que já te ouviu, também vamos ver qual é a reação do Alexandre. O Miguel Maia diz: Guilherme, exemplo aleatório de engenheiro que deixou a Red Bull e que foi para a McLaren, obviamente. Porque quem não sabe, o Guilherme é grande fã da McLaren e da Lancia. David, o que é que tu perspectivas que seja o futuro imediato da equipa agora nos próximos tempos? Eu acho que vai primeiro. Primeiro temos aqui Breaking News: o Alexandre confirma, o Guilherme estava errado. Primeiro, só dizer que acho que é uma boa solução. O Mekies foi para a Toro Rosso, foi substituir um time principal carismático na equipa, que era o Franz Tost, e por isso não creio que seja uma situação muito diferente, mas aqui o animal é consideravelmente maior, mas acredito que ele vai conseguir desempenhar bem as funções. Relativamente à questão... Eu não sei, mas o Mekies é capaz de ser o time principal mais bem preparado para ser muito nos últimos 20 ou 30 anos, pelo menos. Eu, para ser muito sincero, acho que é uma boa solução. Para além disso, ele já está um ano e meio na Toro Rosso, portanto, já conhece um pouco do universo Red Bull. Ele veio desse universo, ele esteve na gênese do universo. Pronto, e ainda mais também. Eu acho que ele agora pode socorrer desse talento na Toro Rosso e talvez seja a melhor solução, porque tem vindo a dar frutos nessa mesma equipa. Essa equipa sempre foi a barriga de aluguer da Red Bull, portanto, por que não fazê-lo agora neste momento? Em relação aos próximos anos, não se adivinham que sejam muito fáceis, porque parece haver uma falta de talento disponível para a Fórmula 1. Há muitos engenheiros que se sentem atraídos por outras competições pelo número elevado de corridas que há todos os anos. Portanto, não vai ser um processo nada fácil. Muito bem. Está feita a análise sobre o caso Christian Horner e Red Bull. Vamos seguir atentamente os próximos desenvolvimentos. Agora, as atenções viram-se todas para Max Verstappen e a sua decisão quanto ao seu futuro na equipa. Espera-se novidades até à pausa de verão, que será no final deste mês, a seguir ao Grande Prémio da Hungria. Portanto, vamos ver se entretanto há novidades e se concretiza algum destes rumores que dá como certo o Max Verstappen na Mercedes a partir de 2026. Aproveitando que Silverstone foi a 12ª corrida da temporada e portanto estamos aqui a meio da temporada, faltam 12 grandes prémios, vamos fazer aqui um bocadinho o balanço daquilo que tem sido a temporada até agora e pedia-vos que falassem de equipas e pilotos e também das situações que acham que marcaram esta primeira metade do campeonato. David, começo por ti. Como é que tu estás a ver o campeonato de pilotos, construtores e então esses momentos marcantes que têm decidido a temporada? Bom, no campeonato de construtores acho que fica marcado pela vantagem que a McLaren já tem neste momento. Acho que estávamos todos um pouco à espera que fosse a equipa mais bem preparada para este ano, mas uma vantagem desta dimensão é impressionante.
Depois, acho que também fica um pouco marcada pelas equipas. Parece que há uma grande discrepância, em pelo menos metade das equipas na grelha, entre o primeiro e o segundo piloto a nível de pontuação. O caso mais gritante da Alpine, em que a equipa tem 19 pontos e são todos pelo Pierre Gasly. Também temos a situação da Red Bull, já com dois segundos pilotos que não conseguiram distrair o mesmo que o Max neste princípio da época. Depois também um pouco marcado na Ferrari pelo Lewis Hamilton, que tem estado a ser batido pelo companheiro de equipa, algumas dificuldades nesta adaptação, o mesmo em relação ao Sainz na Williams. Também destacar a subida de forma da Sauber nestas últimas corridas, inclusive com o ponto, com o pódio que conseguiram em Silverstone. Muito bem, Guilherme? Para mim a grande surpresa tem sido o Isaac Hadjar. Olhando para os... É o melhor rookie até agora. Pois, era isso que eu ia dizer, porque olhando para os rookies que entraram este ano, ou seja, Hadjar, Kimi Antonelli, Bortoleto e Liam Lawson e o Berman. O Lawson nem iria contar, mas sim, mesmo com o Liam Lawson, que vinha com um bocadinho mais de experiência, o Isaac Hadjar era o que eu tinha menos expectativas. E se calhar por isso é que nos surpreende. Sim, mas eu penso que ele estava a surpreender pela consistência e pela maturidade. Exatamente, a maturidade. Porque quem o viu no ano passado a lutar contra o Bortoleto pelo título de campeão de Fórmula 2, aquilo era um miúdo que arrebentava por tudo e por nada. Aliás, a última corrida do campeonato de Fórmula 2 do ano passado foi ele constantemente aos berros com tudo e com todos. E a verdade é que ele tem estado, como o David disse, muito, muito maduro. Tem pontuado, tem tido boas corridas. Obviamente tem os momentos que nos faz lembrar, obviamente, que ele na verdade é um rookie. Mas ele já estava a ser, comparativamente ao Tsunoda, estava a ter um bom crescimento, um bom início de campeonato. Com o Lawson, então, ele tem sido claramente o líder da Toro Rosso e tem sido de longe a grande surpresa do campeonato. Pelo negativo, talvez o Colapinto não tem... Teve aqueles bons momentos na Williams no ano passado. No final ele perdeu-se e começou a ter erros infantis, mas ele também era rookie, por isso pode-se dar um bocadinho esse desconto. Mas a verdade é que eu estava na esperança que ele entrasse no Alpine. Obviamente que entrou a meio do campeonato, é sempre difícil, mas estava com a esperança que ele entrasse como entrou na Williams, a ser imediatamente rápido e presumi que ele pudesse estar próximo do Pierre Gasly. Isso não aconteceu. Aí o Colapinto tem cometido muitos erros, não tem sido o upgrade que eu estava à espera sobre o Jack Doohan, e por isso ele para mim está a ser a decepção do campeonato. Eu tenho um bocado de receio de dizer, mas o Hamilton também tem sido muito decepcionante. Eu era daqueles que dizia antes do campeonato começar que eu achava que o Leclerc iria bater o Hamilton nesta temporada. O que me está a espantar é a diferença com que o está a fazer. Exatamente. Aqui em Silverstone o Lewis acabou à frente do Charles. O Charles teve uma estratégia ridícula da parte da Ferrari.
e depois não conseguiu fazer nada, mas já na qualificação o Lewis tinha sido melhor também, e este porventura era o grande prémio mais fácil da temporada até agora para o Lewis, porque o grande prémio dele se sente mais à vontade, corre em casa, gosta do circuito, tudo mais, mas mesmo aqui o Lewis sai do carro a queixar-se tudo em um par de meias, e que aquilo é o carro mais difícil que já conduziu. Mas a verdade é que eu não esperava ver o Lewis a 2-3 décimos de Charles Leclerc de forma consistente, como vimos ao longo destes primeiros 12 grandes prémios. Isso é o que me espanta. Ele ser batido pelo Charles Leclerc, eu acho que é normal, porque o Lewis vem de uma realidade de 8 temporadas na Mercedes, chega a Maranello, que é uma equipa com uma cultura completamente diferente, e tem ao lado o Charles Leclerc, que é só o piloto de mascote da equipa, não é? E é o piloto que eles estão a preparar há anos para poder ser o próximo campeão do mundo pela Ferrari. E isso seria muito complicado para o Lewis, pelo menos nesta primeira metade do campeonato, estar à frente dele, mas tinha a obrigação de estar mais perto dele. Mas só tem sido decepcionante por, como estavas a dizer, do facto de ter estado tão longe. Antes que o David comece aí a disparar contra a Ferrari, calma, que a Ferrari está em segundo lugar do campeonato do mundo de construtores e tem os 2 pilotos mais consistentes a pontuar. Portanto, tem a melhor dupla a pontuar. Ele tem a melhor dupla a pontuar. O problema da Ferrari, e é a minha revolta, é que parece que chega ali a segundo e atinge o teto. E nunca mais atinge o primeiro lugar. Essa é que é a minha dificuldade com a Ferrari. Mas também concordo convosco. Também tenho ficado bastante surpreendido pelas diferenças de tempo do Lewis. Mesmo vendo durante a corrida, há alturas, há momentos em que ele parece estar ali com um ritmo quase idêntico ao do Charles e depois no stint a seguir cai completamente. Parece eu dá uma sensação que ele a uma volta já está a chegar lá, já consegue perceber como é que há de extrair a performance do carro. Em corrida ele não consegue. Ele não consegue ser consciente. E a prova disso é que mesmo Silverstone, ele tinha carro para ir buscar o Hülkenberg facilmente e não conseguiu. Ele teve umas voltas no início do stint que conseguiu ganhar tempo e depois estagnou e começou a perder tempo, inclusive, no fim. Portanto, ele em corrida não consegue encontrar aquele ponto de reboçada para manter o carro em performance constante durante uma série de voltas. Isso parece ser a grande pecha dele nesta altura, mais do que a qualificação, apesar de na qualificação continuar a haver alguma diferença para o colega de equipa. Eu acho que é preocupante estares a pagar 100 milhões de dólares por ano a um piloto e ver o piloto nesta circunstância. E parece-me também a equipa não está preparada para o ajudar, não sabe o que fazer. Não consegue sair do que está preparado para criar alternativas para o ajudar a adaptar-se melhor ao carro ou a mudar o estilo de condução dele em relação ao carro ou ajustar o carro de maneira a ser mais coincidente com o estilo de condução do Lewis. Portanto, acho que parece que foram viver juntos antes de tempo. E há uma... Nem um lado nem outro estavam preparados para isto. Há um outro fator na relação Hamilton com a Ferrari que eu não consigo entender, que é... Ou nem é de não entender, quase que descreve o início de campeonato que ele tem tido com a Ferrari, que é a relação que ele tem com o engenheiro de corrida. Sempre que eles interagem, eles não estão a falar na mesma língua. O Hamilton passou mais de 10 anos com o Bonington, em que eles tinham uma relação de confiança em que mesmo quando discordavam um do outro em táticas ou estratégia, conseguias perceber mais ou menos que havia um nível elevado de confiança. Sempre que ouço os rádios entre Hamilton com as boxes, parece que ambos estão a desconfiar um do outro. Sim, mas é os dois lados, porque eu no Grande Prémio de Silverstone, eu da altura estava a dizer para a televisão: cala-te, Luís, e conduz. Para de discutir com o gajo, não vais ganhar nada com isso. Quer dizer, aquilo já parece que fazem birra um com o outro. Sim. Já não há sequer um esforço de se tentar entender e aproximar ou de chegar a um compromisso. Não, aquilo já está cada um para o seu lado e siga.
E o Luís acho que já vai em modo preventivo, é tipo preservativo na carteira, queixa-se sempre das decisões da equipa já. Ele já nem precisa de ouvir até ao fim, já se está a queixar, mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Mas eu não quero, mas porquê? Portanto, eu acho que eles vão ter que mudar ali na pausa de verão, se calhar, o engenheiro de corrida do Luís, porque isto não dura muito mais tempo. Não, isto vai se tornar destrutivo. Não vejo outro caminho. Eu acho que no início da época se notavam as dificuldades de comunicação e de um compreender o outro, não no sentido literalmente linguístico, mas o engenheiro com dificuldades a interpretar o que é que o Hamilton queria do carro, e neste momento denoto mais uma relação de desconfiança, ou seja, o Hamilton quase não tem confiança naquilo que o engenheiro lhe está a dizer. E eu acho que esse talvez seja o aspecto mais difícil da adaptação, é que ele queixa-se muito da forma como as coisas são feitas na Ferrari e que está constantemente a propor mudanças para melhorar e porque é que temos de fazer assim, e depara-se com muita resistência dentro da equipa, e eu acho que isso é cultural e acaba por sabotar um bocado os resultados dele até à data. O José Correia aqui a brincar diz que, como assim todos esperávamos que a McLaren fosse a equipa mais bem preparada? Então não era suposto a Ferrari nesta altura já ter o campeonato no bolso e o Luís o oitavo? Isto é dedicado aos jornalistas da pré-temporada. O Carlos Chá diz que a surpresa para eles, os Mercedes, os Red Bull e os Ferrari não se terem conseguido aproximar mais em termos de performance da McLaren. A McLaren dominar não é surpresa. O José Correia diz que cá para ele, o Luís foi pedir conselhos ao Alonso antes da mudança e o Alonso disse-lhe, sim, vai que aquilo é uma equipa maravilha, tem tudo para correr bem. O Vettel enganou-se no piloto. Não, o Vettel sabia o que ia. Eu sei, mas o Luís foi falar com o Vettel, por isso é que eu estou a dizer que... Sim, mas o Vettel não mentiu ao Luís que eles são amigos. O Alonso faz mais sentido. Pois eu sei, mas se calhar tinham obtido conselhos de melhor qualidade da parte do Alonso do que do Vettel. Não, que o Alonso se enganava, dizia, vai que aquilo vai ser espetáculo, vais adorar. Até lhe mandou os pinos dos restaurantes lá da zona e tudo, que é para ele saber onde ir comer. Mas vamos continuar nesta nossa análise. Eu queria falar dos pilotos da McLaren, mas antes disso, e porque tem havido muita celeuma por causa do castigo de Piastri em Silverstone, e também gostava de dar os meus 5 centavos a isso, mas primeiro queria dizer-vos que um dos grandes destaques para mim da temporada até agora, e não é por ser português, tem sido o diretor de corrida, porque acabou-se a polémica. Não é? Ele conseguiu apagar os fogos que haviam à volta das decisões do diretor de corrida, que são diferentes das penalizações. As penalizações já lá vamos. Aí os comissários ainda continuam a brincar, os comissários. Mas acabou-se a celeuma. Eu acho que o Rui tem sido extremamente coerente e consistente na sua análise das diferentes situações de corrida. Não tem olhado aos nomes de quem está envolvido para decidir se deve declarar aos comissários ou não as situações. E isso tem melhorado as corridas. E, por exemplo, a corrida de Silverstone, acho que foi magistral a forma como ele interpretou a corrida e colocou o safety car, ou os virtual safety car, em pista nos momentos certos e geriu aquilo com muitas pinças, mas com muita qualidade, e que nos permitiu a nós ter uma boa corrida nesse domingo, porque aquilo tinha tudo para ser uma precisão atrás de safety car durante metade das voltas, e não foi assim, só mesmo quando a visibilidade deixou de o permitir. E portanto acho que é um dos destaques da temporada para mim, é o diretor de corrida que temos neste momento, que conseguiu para já domar a besta e tem conseguido nem se notar a maior parte das vezes, o que é o que se pretende de alguém que faz o papel de árbitro nessas questões. Sobre o castigo Piastri, só dizer que eu acho que o castigo foi bem dado e ficou por escasso. E portanto, quem anda aí no choradinho, isto pode vir a decidir um campeonato do mundo, ainda bem se decidir, que é para aprenderem. Porque andarem a brincar com a segurança dos outros para ganhar vantagem no arranque, quando tens um McLaren que domina e atrás de si está um Red Bull que patina por todo lado, tanto é que o gajo na curva a seguir despistou-se sozinho, eu acho que tem que acabar esta mania. E mais, o Piastri já tinha feito isto na mesma corrida no primeiro safety car. E os comissários decidiram ignorar. Portanto, eu desde aquela situação de Mugello com o Bottas, que eu acho que aquilo é um disparate, de permitirem esta história de ser o carro líder que gera, não sei o quê. Gera, mas tem que gerir dentro de certos
trâmites e limites, e isso está previsto, e o Piastri não os cumpriu. E portanto o castigo é bem dado, devia ter sido um stop and go, que era para aprender mesmo, que ia para o último, e assim nem sequer pontuava. E espero que o resto tenha aprendido com a lição, não é? Acho que há limites, podemos ser todos muito competitivos e tudo mais, mas isto não é o Hunger Games, não é? Isto não é matar os outros que se ganha. É com calma e com tranquilidade, sendo competitivos, mas sem pôr ninguém em perigos desnecessariamente. É os meus 5 centavos sobre o castigo ao Piastri. Mas duelo na McLaren está intenso, está ao rubro, estão separados por pouquíssimos pontos, são 8 pontos agora, Guilherme? Acho que são 8, sim. 8 pontos não é nada, portanto qualquer corrida pode mudar isso, até uma sprint pode mudar a situação. Como é que estás a viver este ano de sonho para os adeptos da McLaren? Já desde 89 que não se via, não é? Quer dizer, sim, eu estou a descontar 2007 porque foram desclassificados do campeonato e acabou por cair para o Raikkonen. Sim, e estavam os dois a correr num Ferrari, na verdade. Exatamente. Alegadamente. Mas tem sido bom, para mim que sou adepto da McLaren há algum tempo, isto tem sido maravilhoso, tem sido muito mais tenso, porque ao contrário de grandes parte das equipas que tiveram estes momentos de domínio, estamos a falar de uma equipa que, sim, dominante. Acho que em Silverstone foram 25 segundos à frente ou algo coisa assim, mas tem dois pilotos que estão neste momento ao mesmo nível, têm pontos fortes diferentes, o que torna o campeonato em si muito mais interessante. Eu estou muito surpreendido pela positiva com o Piastri, por causa do salto que ele deu do ano passado para este. Em qualificação, o salto é notório. No ano passado, em qualificação, o Norris, apesar de ele estar mais próximo, o Norris dominou, mas especialmente em corrida, a maneira como o Piastri tem gerido as corridas, principalmente quando está mais à frente, e ele para mim tem sido o piloto da McLaren, tem sido o piloto mais forte. Teve aquele lapso em Silverstone que foi uma pena, porque eu acho que poderíamos ter tido uma corrida ainda melhor sem a penalização, porque o Norris estava mais rápido na corrida, pelo menos nessa segunda fase. No primeiro safety car ele teve, ou nesse segundo safety car limparam os 13 segundos que ele tinha de diferença, mas no recomeço dos dois McLaren, o Norris era o mais rápido. Por isso tem sido muito interessante. Não estava à espera que a McLaren tivesse este tipo de domínio. Estava à espera que era uma mistura de estar à espera e ter esperança que fossem o carro mais rápido, especialmente quando ali que a Ferrari ia mudar a suspensão frontal do seu carro. Mas sim, eu acabei a corrida de Silverstone e disse a um amigo meu que se eles não se espetarem, se continuarem assim, isto é para acabar em dobradinha até ao final do ano. Achas mesmo? Achas que tem capacidade para ganhar todos os grandes prémios em dobradinho? Eu por acaso acho que não, mas acho que dos 12 que faltam, 7 ou 8 são capazes. Espero bem que não. Não, eu acho que não. Eu acho que há circuitos que vão favorecer outros carros e que podem surpreender. E se for circuitos, por exemplo, em Budapeste, se um Max ou um Ferrari ou um Mercedes fizerem pole position, vai ser muito complicado as McLaren ganharem essa corrida. Por exemplo, sim, eu acho que os pilotos da McLaren em qualificação não são tão bons quanto se calhar deveriam ser para ter a partir deste carro. Aí acho que aí tens toda a razão. Acho que há pilotos em qualificação que são melhores, bastante melhores que os da McLaren, que é o caso do Verstappen, que fez outra
tirou outro coelho da cartola em Silverstone, e o Charles Leclerc, acho que também em qualificação também é melhor que eles. No entanto, em corrida aquele carro está noutro patamar. Sim, mas depende dos circuitos, sabes? Porque em circuitos é que não podes ultrapassar e ficas dependente da estratégia. Há maneiras de se lutar contra isso. Sim, portanto, é mais fácil defender contra a estratégia do que com o carro em pista. E eu acho que o McLaren em alguns circuitos... O McLaren faz lembrar um bocadinho o primeiro domínio da Red Bull com o Vettel. Que se saísse da pole position e assim embora ninguém os apanhava. 2011, sim. Mas se sair para trás já é mais complicada a festa, não é? E portanto já depende muito em que circuito é. E acho que as diferenças que existem hoje em dia são muito curtas e em qualificação podem ser anuladas. Por exemplo, o que vimos do Silverstone foi que os dois McLaren não extraíram o máximo do carro na volta de qualificação. O Max fez e parece que é o maior da feira. Quando normalmente qualquer um dos dois pilotos da McLaren deveria ter feito a pole position. E, portanto, os outros erraram, o Max não erra e brilha por causa disso. Mas esse é que é o problema dos pilotos da McLaren, na minha opinião, é que eles acabam sempre por deixar um bocado a porta aberta a que outros depois consigam, e o mesmo aconteceu, por exemplo, no Japão. Para mim, os pilotos da McLaren são um bocado como um miúdo que tira a carta aos 18 anos e os pais lhe dão um Ferrari para as mãos. E eu acho que é um bocado isso. Acho que se eles fossem mais pilotos, mais consistentes, provavelmente não teriam dado hipóteses nenhumas, nem ao Max nem ao Russell, já terem ganho corridas. O Russell talvez seja... É diferente por causa do Canadá, não acredito que fosse o melhor circuito para o McLaren. E eu acho que esse é o problema, é que são ambos muito inconsistentes, têm sido muito inconsistentes ao longo da época, e por isso é que ainda estamos a falar de uma luta pelo campeonato entre os dois. E se não fossem os erros do Max, se calhar ainda lá estava também a lutar. Muito bem, estamos quase a fechar, só ler aqui os últimos comentários que entretanto chegaram. O José Correia diz que também nota muito essa desconfiança no lado do Charles Leclerc em relação ao engenheiro, que ele contesta toda a partida. Eu acho que o Charles já está no patamar seguinte ao do Lewis. Já está no ponto em que isto não vale a pena, eu não quero saber do que eles dizem, eles podem dizer o que quiserem, que vai ser como eu quero. E portanto o Lewis ainda vai ter que lá chegar, ainda está na fase que é muito gentil, está na lua de mel ainda, não é? Ainda não quer muito desatinar lá em casa. O Carlos já diz que a McLaren tem o Roger Martin e o Bagnaia da Fórmula 1. O Lando provavelmente é como o Red 5, o Mansell, que ainda este fim de semana em Goodwood teve a andar com o Super Williams, que diz ele que o Mansell teve de ter 5 vezes o melhor carro para ser uma vez campeão do mundo. O Lando tem o melhor carro nem há um ano, ok? E eu não percebo porque é que há uma análise tão negativa ao Lando quando o Lando só agora é que está a ter carro para competir a série e ganhar coisas e fazer pole position. Eu acho que há uma injustiça muito grande na análise que se faz ao Lando. E, pelo outro lado, há muitos orgasmos sobre o Piastri e também não se justificam. E, portanto, eu acho que a malta tem que ter mais calma e olhar com mais calma para as coisas. Nenhum é um super-herói, nem o outro é um super-vilão. Vamos ver o que é que o tempo dita. Para acabar, rapidamente, o melhor piloto até agora desta temporada para vocês, David? Oscar Piastri. Guilherme? Max Verstappen. Eu digo Nico Hülkenberg. Acho que está a fazer uma temporada excepcional com o carro que tem e acho que o pódio não foi só sorte, houve muito trabalho, muita competência e foi ganho no braço, mais do que qualquer outra coisa. Muito bem, vamos falar de som de debrief. Fica por aqui hoje. Nós voltamos para a semana para mais um debrief. Avisar já que o debrief depois fará uma pausa logo a seguir ao Grande Prémio da Hungria. Ainda faremos o debrief do Grande Prémio da Hungria, mas depois faremos uma pausa até o Grande Prémio da Holanda. Ficam já avisados. Já sabem, se quiserem apoiar o podcast, visitem patreon.com/VFF1 e escolham uma das modalidades de apoio e a partir de €1 estão-nos a ajudar a manter tudo isto a funcionar. E mais uma vez, obrigado a todos e todos que nos seguiram em direto e a todos e todos que nos vão seguir em diferido, seja nas plataformas de podcast, seja na Bola TV. Até lá, fiquem bem, divirtam-se, aproveitem bem o verão, boas corridas.
e até breve.